Tem alguém, tem alguém que não está de acordo? Por favor, se manifeste. Aí a irmã Vera está dizendo que quinta é o seu dia mais trabalhoso, né? Mais ocupado. Mas a gente pode ver um ou outro dia, caso depois a gente pode organizar, irmãos. Isso. Se a gente coloca em um outro dia que fica mais agradável. Poderia também ser no sábado, né, Robanias? Que aí todo mundo tá em casa de folga. Ah, mas tu trabalha. Não, mas aí sábado né, as pessoas vão sair, vão, né? Inicialmente a gente não queria colocar nada para fim de semana, mas um dia de semana, assim, que a gente pudesse participar, né? Pode abaixar a mão. Não, mas a senhora entendeu, irmã Jess? Quer falar alguma coisa? Pode abrir seu microfone e compartilhar conosco, não tem problema. Não, eu que esqueci de tirar aqui a mãozinha de cima, tá. Eu tava mandando joinha, na verdade, e eu falei, ai, Deus. Não, mas eu acho que se colocar um pouco mais tarde, tipo, meia hora mais tarde, que dá um tempo também pro pessoal se organizar, e por mais que, assim, esteja todo mundo um pouquinho ocupado, mas de participar também um pouco da aula, porque essa é a intenção. De final de semana, eu também sigo por essa ideia, até porque eu sei que tem o pessoal ainda que vai para a igreja à noite, entendeu? Então aí eu não sei também se daria para todo mundo. E tem essa questão também de o pessoal às vezes tira final de semana para sair. Mas não sei. Não, eu também acho que inicialmente na semana fica legal, tá bom? Então, olha só, se você tiver a tua Bíblia e quiser abrir com a gente vai estar lá em Efésios, capítulo 1, tá? Eu estava até comentando com a Cleo que a gente andou poucos versículos, né? Mas eu acredito, aí é uma crença minha, né? Que foi de bom proveito, né? Que nós aprendemos boas coisas, e depois, quando a gente tiver uma aula presencial numa terça-feira, a gente vai apurar um pouco melhor com os irmãos, mas a gente aprendeu boas coisas. E aí lá em Efésios, capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e imprudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, no qual fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que antes havíamos esperado em Cristo. Meus irmãos, a gente já viu, só listando aqui, assim de cabeça que eu estou lembrando, a gente já viu sobre identidade, né? Então, no início do capítulo, a gente já viu as bênçãos que o Senhor concedeu para nós, que já fazem parte já fazem parte da nossa vida, não é? Então, bênçãos que nós precisamos apenas tomar posse, mas que Deus já deu para nós. Então, Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Então, nós vimos isso. E ele aí a minha tradução diz, nos predestinou. Então, nós falamos sobre isso, que na onisciência de Deus, então Deus enxerga lá na frente, para ele não ter passado, presente e futuro, ele enxerga tudo ao mesmo tempo, né? Ele é onisciente. Então, ele consegue perceber e saber que você e eu já havíamos tido, hoje, por exemplo, ter tomado uma decisão para com ele, ter voltado aos caminhos do Senhor, ter voltado a ele, ter se voltado a Deus e estarmos, né, crescendo. Ele já sabia de tudo que vai acontecer na nossa vida, por isso ele tem misericórdia. Enfim, a gente até conversou sobre isso na sexta-feira. Então ele tem misericórdia, ele vai trabalhando conosco, porque ele sabe, apesar de ter as opções diante de nós, né, para a gente escolher aquilo que está diante da nossa frente, ele sabe qual é a opção que a gente vai escolher. E aí a gente viu no versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo a riqueza da sua graça. Então, assim, ele fez a remissão, ou seja, ele pagou o preço que era
pedido que era necessário acerca do nosso pecado. E aí a gente falou na terça-feira agora passada sobre essa aliança. Então Deus fez uma aliança muito mais poderosa do que a aliança do casamento, por exemplo. Uma aliança muito mais poderosa do que qualquer aliança que existe em cima da terra ou em qualquer lugar, que foi uma aliança no seu sangue, não é? Então ele fez essa aliança para que eu e você pudéssemos ter acesso ao céu, pudéssemos ter acesso às coisas de Deus que antes estava vedado para nós, justamente porque nós pecamos e estávamos destituídos, estávamos afastados das coisas de Deus. E aí no versículo 8, justamente esse hoje que a gente está fazendo, ele diz assim, ó, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e imprudência. Então, detalhe, abundar o quê? Abundar essas riquezas da sua graça. Então, assim, a graça do Senhor, a gente viu lá no início do capítulo que a graça é o quê? O favor imerecido, né? Então, a graça do Senhor, ele faz abundar para conosco. Então, essa graça é para a salvação, sim, mas é também para a tua vida financeira, é também para a tua vida emocional, é também para a tua vida conjugal, é para todos os aspectos da nossa vida. A graça de Deus, ela abrange tudo, não é? Então, ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Essa graça que eu vou te falar, olha só, nós não somos merecedores de nada, nem eu, nem você, né? A gente não é merecedor de nada. E assim, ele dá tudo pela sua graça. E isso é maravilhoso, porque se não fosse a graça do Senhor, a gente estava ferrado, né? A gente estava ferrado. Versículo 9 diz assim, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que nele propôs. Então, olha só, existia no Antigo Testamento, no passado, em que os profetas falavam do mistério de Deus, algumas vezes mencionado sobre isso, né? Falando assim, o mistério de Deus, o mistério de Deus, o mistério de Deus. E o mistério de Deus se revela em Cristo. Quando Cristo, o próprio Deus, né, vem aqui nessa terra, nasce como qualquer um de nós, né, em carne, mas através do Espírito Santo, e aqui nessa terra vive uma vida e morre e ressuscita. Então, assim, esse mistério a plenitude disso tudo convergiu, aconteceu em Cristo. Então, assim, no passado falava-se muito do mistério. Por quê? Por que era um mistério? Porque não sabia quem era, entendeu? Então, tinha algumas pistas, sabia aonde que ele ia nascer, sabia o que ele tinha que fazer, sabia algumas coisas assim, mas não sabia para dizer assim, ó, não, esse daqui que vai nascer em tal lugar, chamado fulano de tal, esse daqui vai ser o Cristo, o Messias. Não tinha nada disso, né? Tinha algumas pistas. Vai nascer lá em Belém, vai ser assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. E aí, esse mistério converge em Cristo, que quando Cristo veio, ele vai cumprindo toda a profecia. Então, assim, ele nasceu lá em Belém, ele nasceu de uma virgem, entendeu? Ele foi chamado, ele foi lá para Nazaré, ele fez os milagres, ele fez, se a gente for contar, são muitas. Eu não tenho o número exato aqui, mas se você tiver curiosidade, a gente pode colocar isso numa outra aula. Da quantidade de profecias que foram feitas, que Jesus fez e cumpriu. Inclusive, quando ele morre naquela cruz, tinha uma passagem que diz assim, ó, que pegaram as roupas dele e dividiram, né? Então, pegaram as roupas dele e dividiram. Tem uma passagem dizendo que os ossos dele não seria quebrado. Então, os ossos dele não foi quebrado. Na hora que ele estava ali na cruz, pegaram a lança e furaram o lado dele, quebraram as pernas dos dois que estavam do lado,
porque era normal fazer isso, daqueles que estavam crucificados. Olha só, o cara era crucificado, só para você ter uma noção, assim, eu não sei se você sabe exatamente como é que era. Ele ficava lá preso, aqui com os braços, ou com um prego aqui no pulso, né? Alguns dizem que é no pulso, que segurava aqui, e aí ele ficava ali, e ele ficava puxando para poder respirar, né? Ele ficava puxando para poder respirar. Então, para confirmar que ele tinha morrido, quebrava as pernas dele e ele abaixava de uma vez. Então, ele não conseguia mais respirar ali. Era uma certeza que ele ia... que ele tinha morrido, entendeu? Então, assim, eles foram lá, quebraram o pé de um, quebraram as pernas de um, quebraram as pernas de outro, mas na hora de quebrar as pernas de Jesus, eles não tocaram em Jesus, e aí se cumpriu mais uma das muitas profecias que diziam que o escolhido, nenhum dos ossos dele seria quebrado, né? E tudo mais. Então, assim, essa plenitude dessas coisas convergiu tudo em Cristo, e tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra, versículo 10, para a dispensação da plenitude dos tempos, para fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Os irmãos se lembram que lá em Mateus, quando ele ressuscita, ele fala assim, ó, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, entendeu? Então, assim, ele agora tem todo o poder nos céus e na terra. Então, assim, se a gente fosse observar, o que aconteceu? Na eternidade, ele é Deus, ok? Ele é Deus. Na eternidade, ele era digno de tudo, ok? Já era top. Mas aí o que ele fez? Ele saiu de lá da eternidade, ele deixou a posição dele, ele se humilhou, veio como um homem ele foi obediente de morte até morte de cruz, ele cumpriu todas as profecias, então assim, ele é duplamente digno de tudo, entendeu? Ele é duplamente digno de tudo. Eu falo isso para você porque, às vezes, a pessoa, a gente não tem a real noção, né? A gente vai passando, só ouve mensagem e tudo mais, a gente não tem real noção de quem é Jesus. Jesus, ele é o rei. Ele era o rei porque ele já era o rei, e agora ele é o rei porque ele é o rei, e além disso, ele provou ser digno. Não tem? Você entende isso? Ele provou ser digno. Então, assim, não tem ninguém no universo, não existe ninguém que fez essa obra, então Jesus fez. E aí, para completar, vale salientar uma coisa interessante. Por causa dessa obra que ele fez, os irmãos sabem que no corpo dele, ele foi chicoteado, ele foi cuspido e ele foi transpassado na lateral, certo? Esse corpo dele foi glorificado. Isso significa o quê? O corpo dele foi glorificado agora, né? É um corpo imortal, só que essas marcas ele continua levando. Então ele vai levar para a eternidade essas marcas. Quando eu e você chegarmos lá no céu, se você quiser ver as marcas na mão dele, se você quiser ver os cravos, se você quiser ver o local da lança, isso vai estar lá nele, entendeu? Porque ele pagou o preço e ele leva no seu corpo as marcas. Então, assim, só para você entender, quando você corta alguma coisa e tem um acidente, alguma coisa semelhante, você fica com a marca do seu corpo e essa marca não sai, não é? Então você leva a história daquele acidente, daquilo que ocorreu, às vezes a pessoa tem uma queimadura muito forte, alguma coisa assim, você leva a queimadura o tempo todo. Ele vai levar essas marcas para toda a eternidade. Então nós vamos estar lá com ele em breve, né? Jesus, vem, Jesus. E aí, a gente vai estar lá com ele e a gente vai poder verificar isso daí, como Tomé
estava meio... a gente vai fazer igual Tomé, né? Tomé, ele estava meio, assim, duvidando, aí o Senhor falou, então toca aqui, para você ver aqui, que é essas marcas. Fale, irmã Cléo. Bem colocada essa tua fala, né? Em questão que ele vai levar as marcas, naquele grande dia a gente pode ver. Igual como você falou, a gente leva algumas marcas que nunca serão esquecidas. Tipo, numa cesárea, no meu caso. Eu vou levar essa marca pro resto da vida. O que aconteceu? É uma cesárea, né? E essa marca mostra que aconteceu uma história com você, não é? Exatamente. Aconteceu uma Quando história com eu você. É a prova da história que aconteceu com você. achei bem interessante essa tua colocação. E quando eu era criança também eu tenho uma marca. Um cachorro me mordeu, até hoje eu tenho essa marca. Então, quando eu vejo, eu lembro do ocorrido. Que muitos anos atrás eu era criança. Os Então eu irmãos ainda não... consigo lembrar. Exatamente. Os irmãos não vão ver, mas eu tenho uma marca aqui na boca. Foi de um coice de uma vaca que eu tomei. A gente morava no sítio e lá tinha vacas, né, e tal. Eu tinha um irmão por parte de pai chamado Edilson e ele estava tirando leite da vaca. Aí era costume, a gente ia lá, ele estava tirando leite aqui dentro do baldezinho e tal. Aí você chegava, pegava no peito da vaca e tomava leite. Só que aí eu fui me aproximando dali e ele foi para trás da vaca e desapiou ela, né? Ou seja, desamarrou os pés dela. E eu peguei no peito dela e apertei para poder sair o leite para minha boca. Eu... Aí o irmão me acertou com um cabide, irmã Giovana. Aí essa vaca deu um coice na minha boca, que esse negócio abriu aqui e eu caí, eu nem sei aonde eu fui. Parei longe, assim, do coice que eu levei e eu fiquei com essa marca. Então, para aprender que não tem que ficar mexendo no peito da vaca, principalmente se ela não estiver amarrada. Aí, Jéssica, ele quer mexer no peito da vaca, né, Jéssica? É eu que deu. Pois é, irmãos. Então, aqui, só para os irmãos entenderem, então, assim, nele convergiu todas as coisas. E é muito sério. Olha, às vezes a gente não compreende, assim, permita-me explicar. Com o estilo de vida que a gente vive hoje e com o cristianismo que a gente não vive uma vida voltada inteiramente ao Senhor. A gente vive uma vida, muitas vezes, meio dividida, né? Então, assim, de vez em quando eu faço a vontade dele, mas eu também faço a minha, e se tiver alguma briga, eu faço a minha, não faço a dele, entendeu? Eu deixo as coisas que agrada a ele um pouco de lado e vou fazendo as minhas. Então, assim, se a gente for olhar, o nosso cristianismo de hoje, ele está muito diferente daquele primitivo, em que, sabe o que acontecia? O camarada se convertia e ele falava assim, rapaz, eu me converti agora o negócio mudou, entendeu? Mudou, e aí era uma mudança radical na vida dele, e de uma forma que as pessoas olhavam para a pessoa e falavam assim, a gente não te conhece mais porque você ficou muito diferente. E essa pessoa pregava para outras pessoas, e as pessoas se convertiam, e era uma pessoa cheia do Espírito Santo, e vai embora. E hoje não é muito assim, né? A gente vive uma vida, muitas vezes, um pouco distante. Então, por isso que a gente está fazendo Oi, a cama já está pronta. A gente está fazendo uma... Oi? Terminamos a obra, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pronto. Depois da aula já está pronto para poder descansar. Então, assim, a gente vive uma vida um pouco distante daquilo que a gente deveria realmente estar vivendo para a glória do Senhor, vivendo a plenitude disso, porque, olha só, irmãos, deixa eu explicar isso. Ele é rei, ele é Senhor. E a nossa vida, tu sabe, a gente vive em democracia, mas deixa eu te explicar uma coisa. O rei, ele é dono das terras, o rei, ele é dono
de tudo, dos animais, do exército, do veículo, da vida dos súditos. O rei é dono de tudo. Tu sabe o que o súdito tem? Nada. Nada. É o rei que é dono de tudo. Então, muitas vezes, a gente não vive como se ele fosse o dono de tudo da nossa vida. Ele é o rei, mas a gente está aqui vivendo do nosso jeito e aquele negócio todo. Entendeu? Então, assim, ele veio aqui, fez essa obra maravilhosa de salvação, de transformação, para que nós viéssemos a viver para ele. Entendeu? E é só por um período de tempo. A gente está aqui, né? A gente vai viver alguns anos aqui e logo depois nós vamos estar com ele e vamos viver eternamente junto com ele. Versículo 11. Nele digo, no qual também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, a gente já falou disso, que é a questão de Deus ser onisciente. Aí entra uma outra questão teológica, mas a gente não vai entrar nisso, né? De Deus ser onisciente, em que ele sabe todas as coisas e consegue ver lá na frente. Versículo 12. Para o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Muito bem. Hora das perguntinhas. Irmãos, eu não sei como é que vocês estão, mas eu vou perguntando aí. Se você não puder participar ou estiver ocupado alguma coisa, você me fala, tá bom? Deixa eu lhe perguntar, irmã Giovana, já que eu vi a senhora aí, a senhora está descansando agora, que a sua cama já está pronta. A senhora hoje consegue viver para louvor da glória de Deus em tempo integral ou é algo esporádico? A senhora me ouviu? Irmã Giovana? Está entre nós? Oh, não está entre nós. Então o Tiago se manifestou. Irmão Tiago, fala para nós. O senhor consegue viver hoje para louvor da glória do Senhor em tempo integral ou de forma esporádica? A irmã Giovana voltou. Pronto. Deixa o irmão Tiago responder. Tá contigo, Giovana. Tá contigo, Giovana. O pastor falou, a última palavra do pastor. Não, pastor, para ser sincero, não. Eu acho que a gente... Não, vou falar por mim, né? Não a gente, vou falar por mim. Leva uma vida e uma rotina, assim, que... para louvor e exaltação da glória de Deus, funciona em momentos esporádicos, né? Quando a gente marca alguma coisa, ou é quando tem um culto, ou é quando tem uma célula, ou é quando a gente se junta com os irmãos. Parece que quando a gente se desliga do corpo de Cristo ali, quando a gente se desliga dos irmãos, da família, de tudo, acho que, sei lá, gira uma chave na cabeça da gente, e a gente começa a viver normal, a gente às vezes até fala umas palavras diferentes que a gente não costuma falar, se estressa e realmente esquece e deixa um pouco de lado que as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras, a nossa vida precisa ser para exaltação e glória de Deus, né? Independente do que a gente faça, né? Sim, meu irmão. Muito bem, é isso mesmo. Irmã Giovana, compartilhe conosco. A senhora ouviu a pergunta? Quer que eu repita novamente? Repete, por favor, pastor. Ah, tá. Agora eu tô no outro. A senhora está agora na irmã Vera. Eu perguntei, a senhora consegue viver hoje para louvor da glória do Senhor em tempo integral ou de forma esporádica? Esporádico é tipo, hoje eu tô vivendo com a glória de Deus e amanhã não? Isso, de vez em quando. Esporádica é de vez em quando. Eu não vou dizer que eu consigo 100%, porém eu tento ao máximo. É a minha oração todos os dias para que eu consiga viver para a glória de Deus. Amém. Muito bem, glória a Deus. Irmã Cléo,
Se ela consegue viver para louvor da glória do Senhor em tempo integral, ou isso é Não, algo de forma esporádica? não, como diz a Giovana, eu tento me esforçar ao máximo, ler minha Bíblia, orar, a gente se esforça, não é fácil. Mas você sabe que viver para louvor da glória do Senhor, deixa eu explicar, fazer que nem o irmão Tiago falou aqui, não é só quando a gente está reunido como igreja, ou como em célula, ou enfim, quando a gente está. Não. Viver para louvor da glória do Senhor, sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que cada respiração nossa é para louvor da glória dele. Cada Amém. palavra nossa para louvor da glória dele. Cada pensamento nosso para louvor da glória dele. Cada atitude nossa para louvor da glória dele. Você sabe, aí me veio uma coisa na mente que é o seguinte: as pessoas hoje, na sua grande maioria, elas fazem assim: eu quero ser feliz. E as pessoas estão vivendo para louvor da glória de Deus? Não, elas estão em busca da felicidade. Esse negócio de em busca da felicidade não funciona. Sem o Senhor, não funciona. A felicidade está em Jesus, né? É porque assim, ó, se a gente, o que a gente não entende às vezes é que é o seguinte: se a gente viver para louvor da glória dele, ele vai tratar tudo que precisa na gente. Amém. Então, você não estava muito feliz porque você está com um problema. Ele vai tratar, te ajudar no problema. Ah, eu tô com uma dificuldade em coisa tal. Ele vai te ajudar na dificuldade em coisa tal. Você vê aquele versículo que ele fala assim, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a gente vai ao Senhor, não é? A gente vai ao Senhor e Ele vai nos aliviar, Ele vai nos ajudar, Ele vai estar conosco. E aí as pessoas querem viver, querem buscar a felicidade a todo custo, não é? E essa felicidade, enquanto mais você corre atrás, é igual dinheiro. Enquanto mais você corre atrás, mais não dá certo, não funciona. Seja bem-vindo, irmão Scott. Então, assim, não funciona. E aí vem um versículo muito interessante, que é o seguinte, naquele que a gente falou terça-feira, versículo 13, no qual, 1 Coríntios 10, 31, abre aí para nós, Tiago, e lê para nós, já que o senhor mencionou o versículo. O senhor está com a sua Bíblia aí? Tô aqui, pastor, que a gente. Eu fiquei ouvindo a pergunta e pensando. E assim, eu não sei, a gente precisa tentar virar essa chave, né, pastor? Eu acho que é um ponto muito crucial para a vida cristã, é um ponto muito delicado para a gente tocar, né? É, Exatamente. de tentar viver mais do que esses momentos que a gente tem reunido, porque quando a gente está reunido é muito bom, é muito agradável, é, é feliz, é legal, mas depois que sai dali, consiste em 99% da nossa vida, né? É Então é como verdade. se 99% da nossa vida a gente estivesse vivendo, vamos que vamos. E ali aquela pequena porcentagem quando a gente tá junto e a gente tá feliz e a gente ora e a gente canta e tal. E 1 Coríntios fala muito sobre isso, né? Quer comais, quer bebais. E o que é quer comais, quer bebais? Que você faça tudo. Quer você esteja trabalhando, quer você esteja com a sua família, quer você esteja passeando, quer você esteja brincando com seus filhos, fazer tudo para a glória de Deus, né? É verdade. Tem um versículo que me chamou muita atenção, que eu vou trabalhar isto, não só na minha vida, mas em todos que nos acompanharem, que é da comunidade aqui, Tefilá, né, da célula e tudo mais, é que o Senhor fala assim, ó,
que ele busca verdadeiros adoradores, né? Então, olha só, acompanhe o raciocínio comigo. Veja bem, eu tenho um pai, né? Eu tenho um pai. E o pai está buscando uma coisa. Ele quer uma coisa. Ele quer ficar feliz tendo uma coisa. O pai tem tudo, ok? O que que o Pedro Henrique pode oferecer para mim de valor, né? Ele nem trabalha, ele é uma criança, ele não tem condições ainda de fazer algo de valor assim comprável, essas coisas. Mas ele pode fazer de outras formas, né? Ele pode fazer aquilo que eu pedi para ele, que eu acho interessante, que eu acho bom, que eu quero, e pedir para ele fazer. Então a gente vai seguindo o raciocínio aqui, olha só. Tem o pai, e o pai tem tudo. Ele é muito rico, ele é dono de tudo, ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem tudo. Aí, o pai quer uma coisa, que os verdadeiros adoradores adorem ele em espírito e em verdade. Então, o que que ele quer? Ele quer adoradores em espírito e em verdade. Em tempo esporádico, de vez em quando? Não. Em tempo integral. Entendeu? Então, o que que ele espera? Ele espera que cada um de nós fôssemos adoradores em espírito e em verdade 24 horas por dia, o tempo que nós pudermos. Entendeu? E aí, acompanhe o raciocínio comigo. Se eu tenho um pai que me ama, ele tem tudo. Ele só me pede uma coisa, não é? É uma coisa que ele quer, uma coisa que ele quer. Você procura na Bíblia, você vai ver poucas coisas que Deus falando assim, Deus quer uma coisa, e aí ele quer os verdadeiros adoradores. E aí, se eu der para ele aquilo que ele quer, o que que ele pode me dar? Entendeu? Você está entendendo a lógica disso? Entendeu? Então, assim, isso é muito sério, porque a gente se esforçar para dar para ele o que que ele quer, né? Ele quer adoração, ele quer essa adoração é um estilo de vida, não é uma música, não é um momento, não, é um estilo de vida, né? Esse espírito em verdade é algo interior, porque esse corpo seu aí, ele é o templo do Espírito. Então, é pegar esse templo, limpar esse templo e fazer desse templo louvor da glória do Senhor em atitudes, em palavras, em adoração, em tudo, entendeu? E aí, se a gente dá a ele o que ele quer, o que que ele pode dar para nós? Tudo. Você tá doido? Se esse meninozinho bem aqui, meu filho, fazer o que eu quero, tem alguma coisa que eu não vou dar para ele, estando no meu alcance? Eu não tenho toda a condição do mundo, mas o que tiver ao meu alcance, rapaz, ele queria uma bicicleta. 700 e lá vai lapado uma bicicleta. Eu passei lá na loja, dividi e levei a bicicleta para casa, o menino foi andar de bicicleta. 2 dias só. Andou 2 dias, mas entendeu? Ele queria um tablet, a gente foi numa loja lá lá na Casas Bahia, comprei um tablet, utilizou 2 dias também, mas eu dei o tablet para ele. E o patinete? Queria um patinete, eu fui lá e comprei o patinete, dei o patinete para ele, entendeu? Queria Ele celular. veio aqui, ele queria o celular, ele veio aqui, tá aqui, pai, eu queria jogar bola, a gente foi jogar bola, comprei a bola. Então, assim, o que está ao meu alcance? Eu não tenho toda a condição do mundo, né? Mas o Senhor tem. E se a gente se dispõe a dar para ele o que ele quer? Você tá doido? Fazer que nem a gente está andando muito com o mineiro, né? Você tá doido? Você tá doido? O Senhor vai estar disposto a dar aquilo que nós precisarmos. E você pediu, ele está pronto a atender. Versículo 13. Diz assim: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, vamos ver uma coisa aqui, olha só. Tem duas coisas importantes para a gente salientar aqui. A Igreja Assembleia, da onde vieram alguns irmãos, ensina que a salvação é uma coisa e o batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Então, assim, salvação é uma coisa e o batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Beleza. A Igreja Batista, e sobre esse texto aqui, ensina diferente. Ensina o quê? Que a salvação é uma coisa, certo? E a garantia dessa salvação é o selo do Espírito Santo. Se não tiver... Deixa eu falar uma coisa muito séria aqui para você. Se não tiver o selo de garantia, não vale. Não tem. Entendeu? Então, assim, eu tô salvo, mas eu não fui selado com o Espírito Santo. Ó, veja bem, eu tô falando selado, eu não tô falando cheio. A gente não tá falando cheio, não. A gente tá falando selado. Se não tiver o selo... Calma, irmã Vera, a gente vai ver isso já. Deixa eu só concluir aqui. Se não tiver o selo, não tem a garantia. Diga, irmã Cléo. A senhora levantou a mão? Não, eu queria saber como é que eles colocam esses negocinhos. Sem querer. Eu queria saber como eles colocam o negocinho. Tem os emoji aí, é só mexendo aí que você acha os emojis. Então, assim, olha só. O versículo 14 diz: o qual é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Então, assim, o Senhor salva e você é carimbado. Consegui. Parabéns. E você é carimbado, entendeu? Com o selo do Espírito Santo. Você já viu aquele... Você consegue perceber tudo, essa questão de selo em tudo. Por exemplo, você vai comprar uma coisa, tem lá o selo de garantia. É uma coisa que tem garantia, não é? Você vai comprar uma coisa, tem lá o selo ISO 9001. Isso quer dizer que foi testado, aprovado e blá, 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 blá. Tem o selo do Inmetro. Quer dizer que foi testado, não sei o quê, blá, blá, blá. Não é? Então, assim, no antigo, funcionava assim. Digamos que existe o rei. Eu era o rei. Eu ia enviar uma carta para o Tiago, pegava essa carta, escrevia, fechava essa carta aqui, o anel do rei tinha um selo, tinha a marca do rei. Então, ele coisava... não tem vela? Só para você entender, vela. Então, pegava um pouquinho daquele negócio ali e amolecia e colocava o anel do rei. Pronto. Selava aquilo dali e era entregue lá para o Tiago a carta. Quando chegasse lá nele, ele abria a carta, desfazia o selo para poder ver o conteúdo da carta e tudo mais, entendeu? Então, assim, o selo era a garantia que foi o rei que escreveu e que ele selou com aquilo dali, certo? E que foi entregue para ele. Agora, a Igreja Assembleia ensina que você tem a salvação e aí depois você vai buscar o Espírito Santo para poder ser batizado com o Espírito Santo. Aí, quando você for batizado com o Espírito Santo, dependendo da sua busca né, e se acontecer com você, quando você for batizado com o Espírito Santo, aí você vai falar em outras línguas e tudo mais, e vai mostrar alguns dons e vai comprovar isso daí. Mas aqui, este selo é relacionado, que a gente está falando aqui de Efésios 13,
é relacionado à sua salvação. Então, você salvou, você tem esse selo. Pastor, eu consigo ver o selo? Não, você não consegue ver o selo. Mas tem um detalhe que pode te ajudar. A Bíblia diz assim, ó, e o Espírito ajuda o nosso espírito o Espírito ajuda falando ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, assim, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, essa certeza da salvação, ela vem porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, não por causa de obras ou por causa de outra coisa. Perguntas? Pode perguntar. Irmã Verônica, fica à vontade. Irmã Vera, né? Fica à vontade, minha irmã. A senhora está me ouvindo? Pastor? Senhora. Oi. Desculpa, não pode chamar de senhora, perdão. Não posso falar com a senhora. Então, estou ouvindo tudinho aqui, acompanhando tudo. O negócio é o seguinte, pastor. Me preocupei, Diga. porque eu acredito que, claro, né, que os salvos, né, eu não sei se o 100%, todo mundo, os 100%, mas pelo menos 99,9% tem o batismo com o Espírito Santo. Pergunto eu, pastor, é possível ser salvo e não ser batizado com o Espírito Santo? Olha só, esse batismo, segundo esse texto que a gente está lendo aqui, o batismo seria este selo, porque, veja bem, deixa eu explicar duas coisas. Esse batismo aqui que a Bíblia está falando, esse batismo aqui, é algo que acontece quando você crer em Jesus de todo o coração, de verdade, ok? Não é uma segunda bênção, é algo instantâneo. Então, essa salvação é algo instantâneo. Não tem como a gente ser salvo sem ter o selo, ou seja, sem ser batizado aqui. E aí, eu estou falando, dessa questão de ser batizado. Ser batizado aqui não quer dizer que está cheio. A senhora entende a diferença? Entendo. Não quer dizer que está cheio. A Bíblia vai dizer que para estar cheio, aí você tem que fazer uma busca. Para encher, você tem que se esvaziar de pecado, tirar todas as... e para você poder se encher do Senhor, se encher do Espírito Santo, entendeu? Mas esse batismo aqui é feito quando você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração. Irmão Tiago, você quer falar? Pastor, porque eu acho que a dúvida da irmã Vera é mais ou menos como a gente aprendeu quando a gente frequentava a Assembleia de Deus. O que acontece? Lá na Assembleia de Deus, os pentecostais, eles acreditam e entendem, né, que o batismo, que você aceita Jesus, tudo bem, é batizado com águas, mas você é influenciado e você aprende a buscar a Deus, a se santificar para buscar o batismo com o Espírito Santo, que é evidenciado com falar em línguas estranhas, né? Sim. E nós batistas, depois que eu fui frequentar a Igreja Batista, que eu fui entender que nós batistas cremos que ao aceitar Jesus de todo o nosso coração, nós recebemos o Espírito Santo, somos batizados e selados com ele. Mas eu preciso continuar buscando me santificar para ser cheio do Espírito Santo, buscar os dons, os frutos e o falar em línguas ou não, já é outra questão, né? A gente entende que o falar em línguas é um dom idiomático e não línguas estranhas, como os assembleianos, os pentecostais entendem, já é outra questão, né, pastor? Então, os batistas entendem que ao aceitar Jesus, ao confessar Jesus, ao crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a gente automaticamente é batizado e selado com o Espírito Santo. E aí vamos nos santificar,
vamos buscar, vamos orar, jejuar, para sermos cheios do Espírito Santo e recebermos os dons, né? Sim, Tá certo, pastor? tá certo. É isso mesmo, né? Porque o que que acontece? Depois que houve esse primeiro passo, começa-se um processo, né? Então, a santidade, ela é um processo. Ela não é um ato, um fato. A salvação é um fato, não é um processo. Você quer um exemplo? O ladrão do lado de Jesus, um falou assim: desce daí se tu for o bichão mesmo. E o outro virou para ele e falou assim: não, tem misericórdia de mim porque eu tô ferrado aqui. Aí o senhor me ajuda? Aí o que ele falou para o que falou isso para ele? Ele falou assim: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, horas depois, aquele ladrão morreu. Ele era um ladrão, ele era um safado, um vagabundo. Ele tinha feito umas coisas erradas, ele tinha pecado, ele não teve tempo de se batizar nas águas, ele não teve tempo de ceiar, ele não teve tempo de nada, ele não teve tempo de fazer nada. Ele morreu e Jesus garantiu a ele que ele ia estar com o Senhor, né, no paraíso. Então, assim, a salvação, ela é um ato, ela é um fato. A santidade é um processo. Então, nós aceitamos Jesus. Você aceitou Jesus hoje? Aceitou? Aceitou. Qual é a evidência disso? A evidência que você aceitou Jesus é a mudança real de vida, né? A mudança, essa é a evidência para os outros. Como é que Deus vai olhar para nós e vai dizer assim, realmente é salvo ou não salvo? Porque quando ele olha para você, você tem o selo do Espírito Santo e você foi lavado pelo sangue de Jesus. Então, se não tiver o selo, filho, não tem jeito. Porque é selo de possessão, entendeu? Então, o Espírito Santo veio e habitou em você. Por isso que a Bíblia diz que nós agora somos o templo do Espírito, não é? Aí você pode dizer assim, mas pastor, eu não senti nada. Mas não tem que sentir nada, entendeu? Aceitou, já está selado com o Espírito Santo, né? Você aceitou de todo o coração? Foi verdadeira essa decisão que você fez? Foi. Então, você está salvo, entendeu? Você foi selado. Glória Diga, a irmão. Deus. Não, glória a Deus por isso. Ah, tá. Você foi selado. Agora, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero poder entender os dons que Deus me deu, eu quero poder parar de pecar, eu quero poder viver uma vida diferente. O que é que eu faço? Aí, filho, tem que buscar. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz assim, ó, não usa o vinho, né, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Você é que vai se encher. Como que você se enche do Espírito? A gente se enche do Espírito. Você quer ver um exemplo? Eu vou te mostrar um exemplo. Abra comigo lá em Colossenses. Deixa eu ver aqui onde é que é. Colossenses 3:13 diz assim, ó. Colossenses 3:12 a seguir, diz assim, ó. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-os e perdoando-os uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Cristo, para a qual fostes chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-os uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos lá, rapidinho.
primeiro, você tem que se revestir. Para você se revestir, você tem que se despir, né? Você tem que se revestir. A ideia aqui é como se você colocasse uma outra roupa, entendeu? Revestivos. De quê? De coisas boas. Coração compassivo, benignidade, humildade, mansidão. Como? Suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, perdoa. Revestivos do amor, né? Se revestir do amor, buscar o Senhor para isso. A paz de Cristo domine em vossos corações. Sede agradecidos. Aí, olha só. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria. E o que a gente vai fazer mais? Louvando ao Senhor com cânticos espirituais e com gratidão em vosso coração. Então, assim, é um processo em que você vai buscar o Senhor, entendeu? Você vai se revestir das coisas de Deus, você vai aprender da palavra, praticar a palavra, deixar pecados, e esse é um processo que não é rápido, não é? Muitas vezes não é rápido, é algo demorado, mas Deus, uma vez que a gente fez isso, Deus vai poder pegar você e poder trabalhar na sua vida, mostrar os seus dons, né? Revestir, encher você do Espírito Santo, entendeu? Para que você possa viver uma vida em plenitude. Irmã Vera, a senhora ficou com mais alguma dúvida em que eu possa ajudar? Não sei se a senhora está ouvindo. Pastor, estou ouvindo tudo. Não, pastor, eu entendi. Ainda mais que essa explicação que o irmão Tiago deu, já ficou mais claro na minha cabeça. Muito bom. Como diz o irmão, top. Top. Então tá. Então tá. Então, irmão, a gente vai encerrar por aqui, tá? No versículo 13. Aí, terça-feira, nós vamos estar de volta. Irmãos, amanhã nós temos jejum, né? Sextou de jejum, tá bom? O jejum dessa semana, como os irmãos sabem, é pela irmã Vera. E aí, terça-feira, nossa aula. E detalhe, tá? Domingo, nosso café. Aí a gente vai para lá tomar um café, né? Dando tudo certo, a gente já compra uma carne e já pega um negócio lá e já assa uma carne, e já faz um arroz e vai dar certo. Tá bom? Agradeço a presença dos irmãos, o tempo dos irmãos, tá bom? Espero que tenha sido de grande proveito para todos que estiveram aqui conosco, tá bom? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Uma ótima noite. Boa noite, povo. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Olha aí, os irmãos estão fitness. Oi, Scott, cortou o cabelo? Muito bom a academia, ó, top, top. O irmão Tiago tá caminhando para... Tá aí quase imitando o irmão Scott. Tiago, e a Robin Nilson, a dele também, a família dele tudo de São Paulo, deixa ele. Tá triste aqui, tá triste, irmão. Tá pastor, triste. o pastor faz um topetezinho ali que dá para disfarçar. Né? Passar. Scott, Ó, o João, até nessas horas, o João é tímido, ó. Scott, esse Liga a cabelo. câmera, João Marcos. The hair. The hair in your eye. Tira. Valeu, gente. Até domingo no nosso café. Tamo Até junto. domingo. Amém. Até Tchau, domingo. boa Até noite. todos. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, Tchau. gente. Boa semana. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Pronto, ficou só eu e você, minha querida esposa. Que Deus te abençoe. Uma boa noite. Tchau, Tu tchau. nem orou, cabeção. Não chama de cabeção que sou o pastor aqui. Tchau, Tu nem tchau. orou. Tchau. Era pra ter orado. Mas tá bom, na próxima a gente ora. Tchau. A gente Tchau. vai, Boa na noite. próxima a gente ora. Boa noite.